Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Pergunta: qual a diferença entre clareaudição, mediunidade e canalização? Os canais são diferentes e o nível vibratório é diferente. Em relação à mediunidade, ela pode existir, na maioria das vezes, de nascença ou como um dom vindo de experiências em meio a vidas passadas. A mediunidade geralmente se exprime sob forma visual e não auditiva. A mediunidade utiliza o canal do plexo solar. Ela está associada ao astral e à percepção do astral da pessoa ou do astral futuro e passado. A mediunidade, então, está diretamente relacionada com o que é chamado convencionalmente de plexo solar, terceiro chakra. Quanto à clareaudição, ela corresponde à ativação de um chakra localizado em relação direta com a construção do Antakarana, denominado, na sua dimensão, cordão celeste ou bulbo da clareaudição. A clareaudição, no plano vibratório espiritual, está diretamente relacionada com a ativação do chakra laríngeo. A canalização, há tanto canalizações como pessoas canais. O acesso ao mundo unitário apenas ocorre pela constituição do corpo de luz, correspondendo à ativação das 5 novas lâmpadas, novos corpos, a ativação da coroa radiante do coração, do triângulo sagrado, sacro, e do que é chamado de coroa radiante da cabeça. Se apenas a coroa radiante da cabeça estiver acessível, não é possível determinar, neste nível, exceto pela vibração percebida no coração, se isso corresponde à unidade ou não. Mais uma vez, como foi dito em várias ocasiões, o importante não é se isso é verdadeiro ou falso para vocês, pois a partir do momento em que vocês contatarem uma vibração, isso irá lhes dar alguma informação, quer pertença à luz unitária ou não, o importante sendo o nível de ressonância no qual vocês ressoam, em relação ao que é entregue como informação. Aliás, é muito cômodo e agradável ouvir a trama astral através de um médium que vai lhes dizer o que irá acontecer amanhã ou depois de amanhã, ou que vai dar as indicações sobre a conduta atual da sua vida e até mesmo algumas informações sobre os mundos espirituais. Isso é dado por um intermediário, da mesma forma que, quando vocês vão a uma igreja, há um pastor ou um padre que é, de alguma forma, o intermediário entre vocês e algo do além. O importante é entender que vocês têm esta habilidade em si mesmo. A mediunidade tende a desaparecer diante da unidade, sejam quais forem as manifestações para vocês. Nem todos têm a função de se tornar um canal. Nem todos têm a função de se tornar clareaudiente. O importante sendo a clareaudição do som refletindo a abertura do Antakarana e a construção da ponte de luz que os unifica no nível da alma e especialmente do espírito. A mediunidade geralmente procede, então, do mundo astral. O que é chamado de intuição, correspondendo à ativação do terceiro olho, é muito mais difícil de situar. Ela se expressa por um tipo de visão muito menos nítida do que o que pode existir no mundo astral. A vibração, evidentemente, é mais elevada, o que não significa que a pessoa necessariamente seja mais elevada, em si mesma. Tudo depende, ainda uma vez, aí também, de polaridades que existiram nas suas vidas passadas, de alguns dados ditos hereditários e também da capacidade vibratória do próprio indivíduo. Dito isto, agora, no que se refere ao aspecto puramente vibratório, é importante entender que a vibração que vocês percebem, vocês mesmos, vai corresponder à realidade do que vocês vivem e à realidade do que é percebido. Assim, vocês podem ilustrar isso pela frase de Cristo que disse: "Que seja feito segundo a tua fé." A sua fé determina o nível das suas crenças, mas determina também o nível das vibrações que vocês podem captar, por meio de uma informação ou outra, que então vai vibrar em vocês e ressoar em vocês. Entretanto, não é a mesma coisa ressoar em meio à ação/reação e ressoar em meio à unidade. Pergunta: todos nós somos capazes de desenvolver esta faculdade? Aí também, a resposta já foi dada, em parte. Isso depende do seu dever e das suas funções e papéis neste período. Nem todos vocês têm que se tornar curadores. Nem todos vocês têm que se tornar padres. Nem todos vocês têm que se tornar isso ou aquilo.
Sigam o que diz o seu coração e vocês vão ser melhor orientados. Todavia, o ato de captar, no modo vibratório unitário, o seu anjo guardião, e o contato real com os mundos ditos sutis que existem nos mundos unitários, ocorrem, de maneira concreta, pela ativação do 12º corpo. Pergunta: por que, nesse momento, a fonte não se manifesta? A fonte fez, através deste canal, além das palavras que foram pronunciadas, uma revelação essencial a respeito da sua personificação em um veículo criado, na matéria, de maneira regular, em meio mesmo a esta matriz. O que expressam os arcanjos, com a polaridade própria de cada um, vem diretamente da fonte. As palavras da fonte são palavras muito simples e que vão para o essencial. Hoje, o essencial é vibratório. A vibração da fonte pode alcançá-los, mas é essencial preparar-se para serem alcançados diretamente pelas vibrações nas quais nós tentamos alinhá-los. Pergunta: os cantos gregorianos têm valia ou são falsificados? Devido ao princípio de inversão e de falsificação existente na matriz, evidentemente, tudo que é musical está invertido. No entanto, é necessário eliminar a música? Não, certamente não. Há músicas que são capazes de fazer ressoar em vocês fibras relacionadas, como vocês dizem, com a alma, que os fazem arrepiar e que literalmente elevam as suas vibrações. Será que é necessário, no entanto, privar-se disso? Algumas almas particularmente dotadas puderam, pela sua conexão específica em meio à fulgurância do dom artístico criativo e da composição musical, expressar, mesmo em meio à falsificação, certa forma de harmonia existente nos mundos unificados. São os chamados grandes compositores. Dessa maneira, então, é perfeitamente possível, e mesmo desejável, escutar estas esferas musicais, quando não der para ouvir a música das esferas. Pergunta: qual a diferença entre facilidade e simplicidade? Bem-amada, a facilidade é simplicidade. O caminho do coração é fácil. A partir do momento em que não houver mais resistência, tudo fica fácil. O que evolui em meio ao fogo do coração, é a graça. Assim que o fogo do coração é ativado, toda a vida fica estabelecida na alegria. Tudo que se manifestar a vocês apenas pode expressar a ressonância e a atração existentes na unidade. E isso é realmente muito fácil, mas muito difícil para o ego. Pergunta: a consciência pode passar parcialmente no corpo de estado de ser? Bem-amada, o que você chamou de passagem parcial corresponde, de fato, à apresentação do corpo de estado de ser, tal como será vivenciada por todos os seres vivos no final desta dimensão. Alguns serão capazes de ali ter acesso e de transferir a sua consciência e outros, não. No entanto, eles vão ter o seu corpo de estado de ser totalmente liberado da matriz, em meio a outros universos, a fim de ajustar o corpo biológico até chegar a passar livremente e totalmente a consciência neste corpo de estado de ser. Não há, então, passagem parcial. Há ressonâncias parciais que vão dificultar o acesso, totalmente livre, de qualquer estrutura de carbono aos mundos unificados. Mas eu diria que isto é um adiamento e que as condições que vão existir nos mundos da terceira dimensão unificada nada tem a ver com o que vocês conhecem neste mundo, já que não haverá mais véus, não haverá mais ilusões, não haverá mais privações, e as regras de vida serão profundamente diferentes. Pergunta: eu sinto as vibrações do coração e da cabeça, mas nada no nível do sacro. Bem-amada, é preciso purificar e pacificar esta região do seu corpo antes que as energias sejam estabelecidas definitivamente. Este não é um momento. O importante, como foi dito, e principalmente durante os meses que vocês irão viver o período conturbado que se apresenta diante de vocês, é a estabilidade em meio à vibração do coração e certamente não do sacro. Aqueles que tiverem uma ativação espontânea do sacro devem, evidentemente, acolhê-la, mas não devem buscar a vibração do sacro. O alinhamento e o estabelecimento da consciência em meio ao fogo do coração são, de longe, o mais importante. Pergunta: que diferença você vê entre ouvir e ouvir-se?
Bem-amado, há dois modos de ouvir. Ou o que dita o cérebro, o que dita a razão e o que dita a lógica, ou o que diz o coração. O fato de ouvi-lo, evidentemente, tem a ver com a segunda parte da minha proposição, que é ouvir falar o seu coração. Ouvi-lo em outro nível de compreensão e que não é a compreensão do intelecto, mas, bem mais, a fluidez do coração e a vibração do coração que deve guiar os seus passos e a sua trajetória, e não a lógica ou qualquer apego ou convenção existente no seu mundo. Em breve, vocês não poderão mais dispensar esta distinção, pois o seu coração e a vibração do seu coração deixar-se-ão ouvir, quer seja sob a forma de sonho ou de impulso, para seguirem em uma direção, ao passo que a personalidade irá atraí-los para o oposto disso. Isto é chamado de resistência, a luta entre o bem e o mal que vocês têm que viver, como foi dito por um amigo, em meio mesmo à ilusão da vida. Cabe a vocês escolherem, mas as escolhas jamais serão ditadas presumivelmente pelo intelecto, por algum interesse, mas unicamente pelo coração. Isso será, para vocês, fonte de bênçãos, de facilidade e de estabelecimento em meio à alegria. Ao passo que se vocês seguirem o que disser a sua cabeça, vocês irão se afastar cada vez mais da verdade e da unidade, e isso não pode ser de outra forma através das energias da consciência que se revelam a vocês, através da purificação da luz, da inteligência da luz, disso que ela vem manifestar na sua vida e, sobretudo, do que ela vem lhes pedir, a fim de se alinharem em meio à verdade. Pergunta: podemos estar na alegria sem necessariamente sentirmos, ao mesmo tempo, as vibrações do coração? Há esta possibilidade. Alguns seres começam a viver um sentimento de alegria indizível e não percebido por vibrações. Isso se refere a seres que ainda não ativaram nenhuma das três coroas, mas que irão ativar, de forma brutal, no momento em que a luz se revelar, no dia da unificação da consciência, decretado pelo Arcanjo Miguel, correspondendo a influências astronômicas ocorrendo no seu sistema solar. Entretanto, no nível da vibração do coração e do fogo do coração, isso é sistematicamente acompanhado da alegria. A partir do momento em que vocês experimentarem algo contrário à alegria, a partir do momento em que vocês ficarem tristes ou contrariados, o fogo do coração acaba se extinguindo. Não pode ser de outra forma. No entanto, alguns seres são realmente capazes de sentir alegria, sem poder definir de onde ela vem. Especialmente através de percepções de natureza periférica existentes nas mãos e nos pés, e por vezes na cabeça, sem o estabelecimento real e concreto das coroas da cabeça e do coração. Este é um trabalho preparatório que é realizado nessas almas que atualmente são em grande número. Aos 3 dimensões. 1º de julho de 2010. Tradução para o português: Zuma Peixinho. Mensagem atemporal.